Amados, a paz do Senhor. Hoje daremos início à última gravação do tema aconselhamento familiar. E logo depois a próxima aula já será sobre a Epístola aos Hebreus. Então, amados, sem nenhuma demora, já vamos nos adentrar no assunto. E já de antemão, né, como de costume, eu vou pedir que caso você seja novo aqui, né, seja a primeira vez que você esteja aqui no canal, que você faça a sua inscrição. Ao final, se você gostar, dê um like nesse vídeo, ou um dislike, que seja, e se possível, faça seus comentários, tá bom? Porque isso é importante para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, e quando alguém for pesquisar, por exemplo, sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, aquela plataforma também indique surgir esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, ok? Então, dito tudo isso, vamos ao assunto. Bem, amados, hoje nós vamos falar sobre sexo, né? Sexo e a visão bíblica, né? A visão bíblica, o que a Bíblia diz a respeito do sexo, né? A visão bíblica em relação a este assunto. Amados, eu já gostaria de antemão já mencionar, né, logo assim, de cara, digamos assim, já jogar por terra muitos tabus que, infelizmente, e principalmente no meio religioso, há em relação ao tema sexo. Então, hoje nós vamos falar, né, de uma forma clara, de uma forma direta, o que a Bíblia nos diz a respeito. Amados, nós sabemos que até mesmo no meio, assim, no meio, como se diz, do mundo, né, no meio secular, é um tema envolto em muito tabu, em muitas, digamos assim, superstições, né, a respeito. Então, hoje, dentro da nossa limitação técnica em relação ao conhecimento específico desse tema, nós vamos falar, à luz da Bíblia, o que Deus nos orienta a respeito desse importante tema. Amados, como eu já tinha mencionado, nós vamos começar a jogar logo por terra, né, a essa questão de tabus, né, em relação a esse tema. Então, já vamos logo aqui de saída, né, de entrada, como diz o outro, já vamos mencionar o primeiro texto em relação ao sexo, né, que está na Bíblia. Amados, o sexo, né, ele não foi feito pelo diabo. O sexo foi feito por Deus. Foi Deus que estabeleceu a relação sexual entre um homem e uma mulher, né? Foi Deus que estabeleceu. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, acham que Deus fez o homem e aí depois apareceu o diabo e fez o sexo. Não. O sexo foi estabelecido por Deus lá no Éden, né? Para Adão, para Eva, dentro daquele compromisso que eles tinham de marido e mulher. E isso, amados, está lá em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 27, como vocês estão vendo aí na tela. Amados, eu devo também aqui mencionar para os irmãos o seguinte: por quê? Né? Por que na cabeça de muita gente, isso é assim, tipo algo já entranhado historicamente, assim, na sociedade, na humanidade, por que tem essa coisa, assim, essa superstição de que o pecado original foi o sexo, né? Isso está, assim, entranhado, vamos dizer, na cabeça de muita gente. Talvez, né, tem um ditado antigo que diz que o povo aumenta, mas não inventa, né? Talvez essa superstição de que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, lá no Éden tenha sido o sexo, né? Talvez isso seja oriundo de uma lenda, né? De uma lenda hebraica, né? Não necessariamente hebraica, mas ali mesopotâmica, ali naquela região da Babilônia, na região ali do Irã,
na região da própria Israel, né? Tinha uma seguinte lenda, né? Tem a seguinte lenda. Dizem, a história foi essa, que no início Adão teria tido uma primeira esposa, né? E que essa esposa foi Lilith. E aí, Lilith, por não estar satisfeita com o sexo que ela tinha com Adão, ela sai do Éden, né? E se junta com Satanás. Então, assim, então o primeiro pecado, a primeira rebelião, a primeira desobediência, né? Foi o sexo. O pecado, então, teria sido... A questão do pecado, a razão do pecado teria sido o sexo. Mas isso é uma lenda, né? Em momento algum a Bíblia, a palavra de Deus, menciona a existência dessa mulher, de maneira alguma, né? De maneira alguma. E alguém que possa já estar aí dizendo, irmã Rose, mas aquela referência lá de Isaías e tal. Amados, ali, porque com o tempo, né? Lilith passou a ser conhecido como um lugar de desterro, né? Um lugar de provação, um lugar de juízo. Então, Isaías realmente menciona esse nome lá, mas não em momento algum para substanciar a existência dessa mulher, não, tá? A primeira mulher, né, que dada ao mundo, né, por Deus foi Eva, né, a esposa de Adão, e para esse casal Deus disse, né, sejam férteis, cresçam, né, e se multipliquem, ou seja, tenham relação sexual e dessa relação sexual tenham filhos, né? Esse foi o mandamento de Deus, a orientação, melhor dizendo, de Deus ali para aquele primeiro casal. Então, resumindo, sexo não é pecado, né? Sexo não foi feito, não é algo maldito, não é algo feio, nada. Sexo é algo natural, feito por Deus e para ser usufruído pelo homem e pela mulher dentro do compromisso de um casamento, né? A outra particularidade aqui que eu gostaria de mencionar é que o sexo, né, entre marido e mulher não deve ser assim uma coisa assim, tipo uma vez na vida e outra na morte, não. Nem assim, uma vez, né, tipo assim, a coisa muito espaçada, tal, não. Amados, a Bíblia diz, né, que o casal, ele deve praticar sexo com regularidade, né? E aí eu vou já colocar para os irmãos aqui aonde está essa passagem bíblica, né, que diz que o sexo tem que ser feito com regularidade. E também o apóstolo Paulo vai dizer por quê, né? Por que você não pode ficar assim muito tempo, né? Você marido, você mulher, sem sexo, né? Sem sexo. Então, por que esse sexo tem que ser feito com regularidade? Vamos lá. Amados, a Bíblia diz, né, lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração. E depois, né, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Mas vamos destrinchar aí esse versículo, né? É muito comum, né? Principalmente pela mulher, né? Eu vou falar agora da minha categoria aqui. Da mulher, quando ela, tipo assim, o marido fez alguma coisa que ela não gostou, tal, ela ficou ali sentida, então ela já parte para uma greve de sexo. Isso é comum, né? Isso é muito comum. Mas olha, é algo temerário, é perigoso, né? É perigoso. Por quê? Porque a Bíblia diz, e isso é real, né? Até porque se a Bíblia está dizendo é real, que não ficar assim essa coisa muito tempo, um afastado do outro, né? A não ser que os dois, né, por consentimento mútuo, os dois deram consentimento, reservassem um tempo, tipo para oração, né, para uma consagração, algo semelhante. E detalhe, os dois têm que concordarem, né? Os dois, não pode ser só um não, né? E o apóstolo Paulo diz, olha, por pouco tempo, isso é bem importante a gente frisar aqui, tá? Por pouco tempo, e logo depois se ajuntem, né? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, naquela necessidade que você está ali, né? Satanás não acha ali uma fraqueza para colocar um Ricardão na história, né? Ou então, como diz o outro lá, uma cabe tudo, né? Um palavreado aí. Então, cuidado com isso aí, né? Cuidado com isso aí, porque quase sempre isso é brecha, né? Isso dá lugar à brecha
para acontecer dentro do casamento, né, adultério, tanto de uma parte quanto da outra, né, então, ficarmos atentos para isso aí, né, ficar bem atentos para isso aí. Amados, interessante também, né, que a gente vê, principalmente assim na seara católica, eles têm assim uma doutrina, né, direcionada, de que o sexo é para procriação, né? A Bíblia, ela não diz isso. Em momento algum, o sexo é destinado à procriação. E a gente pode até aqui mencionar, por exemplo, um aspecto biológico, né? Um aspecto biológico. Por que que o sexo ele não é necessariamente para a procriação? Ora, vamos juntar duas coisas, né? O apóstolo Paulo acabou de dizer anteriormente que você não pode ficar assim muito tempo afastado um do outro para não dar lugar a Satanás, certo? Então, se o sexo ele fosse para procriação, apenas para procriação, o que ia acontecer, né? A mulher, ela seria fértil os 30 dias do mês, e nós sabemos que isso não acontece. A mulher, ela é fértil apenas um dia no mês, né? Então, aquela questão, por exemplo, da tabelinha, né? Que se faz, conta aqueles períodos, tá? Aí cerca aqui um dia X, coloca 3 dias de um lado, 3 dias do outro, para poder cercar mesmo, fechar ali. Então, mas para quê? Para cercar um dia. Porque apenas em um dia no mês, né? A mulher engravida. Então, se o sexo fosse só para procriação, a mulher engravidaria os 30 dias do mês, né? Então, fique logo bem claro que sexo não é só para a procriação. O sexo também, ele foi destinado por Deus, né, a fins também recreativos, né, como diz aqui, amados, lá em Provérbios 5, né, vou deixar aqui para os irmãos verem, Provérbios 5, do versículo 18 ao 19, diz assim, né, vou voltar aqui um pouquinho, começa dizendo assim, seja bendita a tua fonte. Deus está aí se dirigindo ao homem, né? Ao homem. Seja bendita a tua fonte, né? Essa fonte aí, amados, ela está num aspecto assim poético, né? Poético, mas a verdade é que está falando do órgão sexual da mulher. Essa fonte aí, né? É a vagina da mulher. Falando aqui um palavreado aqui bem claro, né? Essa fonte aí, né? É a vagina da mulher, né? Seja bendita a tua fonte. Está dizendo para o homem, seja bendita a tua fonte. Então, amados, deixa eu falar já uma coisa para vocês aqui, vocês estão vendo esse vídeo, né? Esse vídeo eu diria que é um vídeo assim para adulto, né? Então, se de repente você está com criança aí na sala, né? Você está vendo esse meu vídeo, não seria interessante que essa criança permanecesse aí na sala não, né? Porque às vezes a gente vai falar aqui algum termo assim, que de repente a criança não está preparada assim para entender, né? Até mesmo para ouvir, ok? Então, se tem criança aí, você ou tira a criança ou dá um pause e assiste depois, ok? Então, vamos continuar. Então, Deus continua, né? Diz assim, olha, alegre-se com a esposa da tua juventude, né? Gazela amorosa, chama ela de gazela amorosa, corça graciosa, né? Ou seja, está uma figura aí falando assim da feminilidade da mulher, né? Aí ele diz assim, que os seios, né, de sua esposa sempre o fartem de prazer. Então, se sexo fosse só para a procriação, os seios dela também seria só para amamentar a criança. Mas não é o que está dizendo aí não, né? Está dizendo para ele que os seios dela também, né, ali mecanismo para fartar ele de prazer. E aí continua, e sempre o embriaguem, né, os carinhos dela. Ou seja, que os carinhos dela te deixem fora de si, né? Sejam carinhos assim realmente tão intensos, né, que te deixem fora de si, né? A figura aí da embriaguez, né? Essa figura de linguagem aí usada como embriaguez. Então, amados, sexo, né, não é só para a procriação, repito aqui, sexo é fonte de prazer para o marido e para a mulher, dentro do compromisso do casamento. É sempre bom a gente enfatizar isso, né? Dentro do compromisso do casamento. Outra coisa, amados, que muita gente pensa assim, de uma forma, digamos assim,
não muito rente, né, não muito linear em relação a esse aspecto, por exemplo, espiritual. Tem muita gente que acha, por exemplo, que a pessoa, para ser espiritual, ela não pode, assim, digamos, gostar de sexo. E que ela também não pode ser dada, assim, a fazer muito sexo. Porque se ela for dada a fazer muito sexo, se ela gostar de sexo, então ela não é uma pessoa espiritual. Amados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, e tem até a ver. Por quê? Porque o casal, né? O casal ali, o marido e a mulher, que o sexo dele não está em dias, não está em dia, o marido e a mulher cujo sexo não está em dia, né? O que é que a Bíblia diz a respeito? Que as orações desse casal, né, estão impedidas. Olha só, que o fato deles estarem defraudando um ao outro, né? Deus sequer vai ouvir a oração desse casal. Então, amados, tá aqui a passagem bíblica, né, que diz isso aqui. Diz o seguinte, ó: igualmente vós, maridos, agora o apóstolo Pedro falando, né? Igualmente vós, maridos, coabitai com ela. Essa palavra coabitai, né, com ela, tem o sentido de relação sexual, né? Então tá dizendo o seguinte: igualmente vós, marido, tenham relações com elas com entendimento. O que é entendimento, amados? É combinado, né? Os dois estão querendo aquilo ali, né? Não é para ninguém forçar a barra com o outro, não. Aí ele continua: dando honra à mulher como vaso mais fraco. Ou seja, não vá fazer nada, né, que ela não queira, né? Ou seja, não vá fazer nada que possa prejudicá-la, né? E detalhe, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O que está dizendo aqui? Que, na verdade, né, a mulher, ela tem proeminência na relação sexual. Ela é que tem que dizer o que faz ali e o que deixa de fazer, né? Não é necessariamente o cara, não. A honra é para ela, ou seja, como se fosse assim a proeminência mesmo, né? É dada para ela. Então, e continua: como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas, né, as vossas orações. Então, amados, o que acontece? Para que Deus escute a oração, né, de um casal, de um homem, de uma mulher, o sexo entre eles tem que estar em dia, e um sexo com entendimento, um sexo com cavalheirismo da parte do homem, né? E detalhe, a mulher quem dá as cartas, né? A mulher quem dá as cartas. Eu não sei por que da onde saiu essa história que a Bíblia é machista. Sabe, eu não sei de onde saiu isso, né? Porque em tudo a Bíblia dá proeminência para a mulher, até realmente na hora H, quem dá as cartas, né, é ela. Continuando aqui. Aqui, amados, em relação ao constrangimento, né, a esse constrangimento que muitas pessoas querem, assim, impor, né, que tem isso é uma lenda urbana, tá, que existiria, que teria uma lista, né, na Bíblia, teria uma lista do que pode e do que não pode. Ou seja, bota a mão aqui, mas acolá não pode. Isso não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum isso, né? Não existe essa lista, né? Do que pode e do que não pode entre um marido e uma mulher, dentro do compromisso do casamento, na intimidade lá do seu quarto. Não, sabe? Olha, aliás, deixa logo aqui já resumir. Gente, é o seguinte: na intimidade do marido e da mulher, nem Deus se mete. Nem Deus se mete. Até porque o marido e a mulher são feitos uma pessoa só. É como se fosse uma pessoa só, né? Então, você veja bem que a Bíblia, né, ela não diz que eu e Deus nos transformamos numa pessoa só. Que, sei lá, que você e Deus se transformam numa pessoa só, por mais espiritual que você seja. Mas a Bíblia diz que o marido e a mulher se transformam numa unidade só, né? Então, não deixe, né? Não deixe que ninguém venha plantar algum tipo de constrangimento, sabe? Em relação à sua vida íntima com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu marido. Não compre isso aí não, tá? Não engula isso aí não. A Bíblia não tem nada em relação a isso não, né? Muito pelo contrário. Então, o que a Bíblia diz ainda a esse respeito, né? Vou tentar aqui diminuir um pouquinho para conseguir ler tudo aqui.
Pronto. Ó, diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, né? E da mesma forma a mulher para com o seu marido. Amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, quando alguém casa, eu já falei sobre aquele pacote, né, que é a junção de 2 pacotes, pois é, dentro desse pacote estão, né, as relações sexuais. As relações sexuais fazem parte desse pacote, né? Então, as relações sexuais são devidas pelo homem, assim como são devidas pela mulher, né? Aí continua: a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Resumindo, ó mulher, se ele quer, não fique com essa história de dor de cabeça não, sabe? E você também, camarada, se ela quer, não vai inventar essa história que você está cansado, que trabalhou muito não. Tá dizendo aí, olha, você não manda no teu próprio corpo não, quem manda é ela. E você, mulher, você não manda no seu próprio corpo não, quem manda é ele. Esse mandar, deixa bem claro aqui, esse mandar é com entendimento, né? Não é para pegar na marra não, tá? É com entendimento. Então, qual é o conselho que eu dou, por exemplo, para minhas alunas, né, para os meus alunos? Eu digo assim, olha, se você não está afim, porque tem vezes que a pessoa não está afim mesmo, né? Mas se você não está afim, faça com ele ou faça com ela, né, sexo por misericórdia. Sabe, por misericórdia, mas não negue não, tá? Se a pessoa te procura, se teu marido te procura, a tua esposa te procura, não negue não, porque isso é uma orientação bíblica, né, para que o casal permaneça saudável em relação ao próprio casamento, né? Então, amados, continuando aqui, a Bíblia, né, em relação ao sexo, ela tem um livro, né? Ela tem um livro que fala só sobre esse assunto, né? Como se fosse um manual de sexo, né? Fala só sobre esse assunto. Que livro é esse, né? Qual foi o livro dentro da Bíblia que foi destinado só para ser um manual de sexo? É o livro de Cantares, né? Em algumas Bíblias ele pode estar como Cântico dos Cânticos, mas é Cantares. O que é Cantares? Amados, Cantares é um livro, né? Dentro ali da categoria de poesia, é um livro poético, supostamente escrito por Salomão, né? Não se tem certeza de que tenha sido Salomão que escreveu esse livro, mas os estudos assim mais abalizados dão como sendo de autoria de Salomão, né? O Cântico dos Cânticos. Os gatos ali brigando. Então, o que acontece? Esse livro, ele é um poema erótico, né? De um homem, né, para uma mulher. Amados, é bem verdade, né? Vamos deixar aqui, deixa eu fazer aqui uma... Parem, rapaz, parem de brigar aí. Esses abençoadinhos brigando ali, parem com isso. Foi embora. Por bem, é claro que nas igrejas, né, de um modo geral, amados, tem assim, uma vertente, né, que, digamos assim, fosse os simpatizantes ali da escola de Alexandria, né, que foi uma escola que teve no passado, que em tudo eles viam alegoria, né, e essa doutrina, né, alexandrina entrou para as igrejas, né. Então, alguns hoje dizem que o livro de Cantares é uma figura de Cristo com a igreja, não sei o quê. Irmãos, a gente pode até estabelecer esse paralelo, né, de Cantares com aquela moça lá sendo a igreja e aquele rapaz sendo Cristo. Mas a verdade dita assim, sabe, a verdade certa ali, certa e reta, né, é que não é nada disso, né. O livro de Cantares é um poema erótico escrito por um homem apaixonado por uma mulher, né. E ali, amados, ele, vamos dizer assim, ele dá o caminho das pedras, né? É um manual de sexo. Um manual de sexo, lógico que não está escrito assim numa linguagem vulgar, está escrito numa linguagem poética, até porque esse livro está constituído naquela parte poética da Bíblia, né? Que constitui o livro de Salmos, né? O livro de Provérbios, o livro de Cantares, né? O livro de Eclesiastes, né? O próprio livro de Jó, né? Está ali dentro da poesia hebraica, então são livros poéticos. Então, você não vai, obviamente, achar ali palavras vulgares. Aliás, na Bíblia todinha você não vai achar palavra vulgar na Bíblia.
A Bíblia não tem uma linguagem culta, né? E esse livro em especial aqui, esses livros que eu acabei de mencionar, eles estão inseridos naquilo que é a poesia hebraica. Então, tem muitas figuras de linguagem ali, mas é só você ir na vibe ali que você percebe exatamente o que está querendo dizer, não, o que estão dizendo ali, né? E outra coisa, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Esse livro também, ler esse livro é, assim, um excelente afrodisíaco, vocês sabiam disso, né? Porque eu acho que é impossível a gente ler esse livro e, digamos assim, não ficarmos, assim, inspirados, né, a respeito do tema. Então, assim, você que está, assim, sei lá, com a sua vida sexual aí, com a sua esposa meio borocochóia, né, meio borocochô, leia esse livro, né, o livro de Cantares, né, certamente lhe será bastante útil. Amados, continuando aqui, em relação ainda a esse tema, eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte, né? Dá-se um recado, principalmente, voltando, eu já até mencionei isso, mas vou dar mais uma pincelada em cima, né? Tem muita irmã, né? Principalmente mulheres, assim, algumas até de um pouco mais de idade, que elas pensam, né? Elas acham que se elas, por exemplo, ter desejo sexual é sinônimo, assim, de pouca espiritualidade. E algumas, né, chegam até mesmo a dizer o seguinte, dizer assim, olha, elas falam assim, até com um certo, assim, sei lá, uma certa empáfia, né, um certo orgulho ali, dizer assim, olha, eu não sinto falta de sexo, eu não tenho vontade de fazer sexo, né. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Amados, primeiro, o normal é que a mulher tenha vontade, sim, de fazer sexo, assim como o homem, né? O homem também tem essa vontade. Se bem que isso no homem é assim mais, vamos dizer assim, espontâneo, né? Mas por que geralmente as mulheres, elas não são tão afeitas a sexo, né? Primeiro, né, por razões assim, digamos, hormonais. A mulher, durante os 30 dias, apenas ali uns 3, 4, no máximo 7 dias, ela está afeita ao sexo, né? Até por conta de uma questão ali natural, né? Um chamamento da natureza, porque é justamente naqueles dias ali que o dia fértil está ali no meio, né? Então a própria natureza já se incumbe de deixá-la mais alerta, né? Para essa questão da procriação. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Se você, minha amada, você é casada, né? E você não tem, assim, desejo sexual, isso não quer dizer que você é uma pessoa altamente espiritualizada, não, né? Muito provavelmente você está com um problema, né, de ordem fisiológica, né, de ordem hormonal. Então, eu te aconselho que você procure um ginecologista, né, e vá averiguar isso aí, porque não é comum, né, que uma pessoa não tenha vontade sexual. O sexo é uma vontade natural, né, que o ser humano tem. Porém, contudo, todavia, deixa eu mencionar uma coisa para vocês aqui. Algumas pessoas, né, elas realmente não têm, de nascença mesmo, ela não tem vocação para o casamento, né? Eram pessoas assim, as celibatárias, né? As pessoas celibatárias, ou aquilo que a Bíblia também chama dos eunucos, né? Os eunucos. Quem são essas pessoas? Amados, são pessoas, né, que elas vivem muito bem sozinhas, né? Elas vivem assim muito bem sem sexo, não são homossexuais, não estamos falando aqui de homossexualismo, de homossexualidade, estamos falando de pessoas que nascem sem desejo sexual, são celibatárias, né? Vão ser solteirões aí, convictos e felizes, né? Mas se não é o seu caso, né? Se você realmente teve vontade de casar porque queria ter alguém ali junto com você e tal, então, e esse desejo sexual não é assim algo presente em você, né? Você tem dificuldade em lidar com isso, embora, né, hormonalmente você esteja apta assim para casamento, né? Você seja alguém apto para casamento. É só procurar, como eu disse, um especialista, né? Ele deve fazer a correção hormonal aí em você e a coisa passa, né? Vamos dizer assim, a funcionar como deve realmente funcionar. Outra coisa aqui, né, que eu vou falar para também aqui mencionar, essa questão de, principalmente mulher mais jovem, ela não atingir orgasmo, tá? Isso é comum,
isso é comum. Eu li em algum lugar, agora eu não sei mencionar qual foi a fonte, mas já faz muito tempo que eu li isso, né? Que falam o seguinte, que a mulher até os 30 anos, 70% delas, olha só, é uma margem assim, bem considerável, né? 70% delas não atinge orgasmo, né? Mas aí não é questão para entrar em desespero, nada, entendeu? A coisa vai acontecendo, vai acontecendo. Se você achar por bem, de repente, procurar ajuda terapêutica e tal, você procure, mas não é, o sexo não é só o orgasmo, né? O sexo é um conjunto de coisas, né? Que você pode muito bem, vamos dizer assim, ficar sem. O ideal seria que o pacote tivesse completo, mas se não tá, né? Não se desespere, né? Curta as outras coisas, né? Curta os outros ingredientes aí, né? Dessa sopa maravilhosa, digamos assim, e não fique assim encucada com isso não, tá? Principalmente se você é jovem, é comum. O homem, né? Amado, semelhantemente, o homem até os 30 anos de idade, e quando eu digo 30 anos, assim, não é a coisa assim, reta e direta, aquilo, né? 30, não. É uma base, né, que os especialistas fazem. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. O homem até 30 anos de idade é muito comum ejaculação precoce, né? Ejaculação precoce é muito comum. Também não é caso para ele se desesperar, né? E para a mulher também se desesperar, não, nada disso não. Olha, tem tratamento, né? E para o homem o tratamento é até bem mais fácil, digamos assim. Tem hoje, né, remédios eficazes a ponto de na primeira dose já resolver, né? Então você procure um endocrinologista, né? Um urologista, você homem, procure, relate o caso, não é vergonha nenhuma, relate o caso, né? Tome, faça essa correção aí e desfrute o seu sexo aí de forma maravilhosa, tá? Deus fez o sexo para ser usufruído na sua plenitude. Então, se você realmente pode lançar mão do recurso para melhorar a sua vida sexual, não tenha dúvida, você faça isso, ok? Outra coisa, amados, que eu gostaria de mencionar aqui ainda, né, é o cuidado, né, que ambos devem ter, né, com a questão da higiene, né, da higiene. Eu vou ser aqui bem direta, né, porque é da mesma maneira como eu digo nas igrejas, né, alunos meus que estão ouvindo aqui sabem que eu falo assim também na igreja, né. Então, geralmente a gente reúne ali um grupo de adultos, né, maridos e mulheres, né. Então a gente fala assim claramente, né. Então, o que acontece? A questão da higiene. Olha, a gente sabe, né, que principalmente para o homem é muito difícil, né, até por conta da anatomia do corpo dele, que ele faça uma higiene assim completa, né? Principalmente depois de usar ali o vaso sanitário, fazer uma higiene completa. O ideal, amados, o ideal seria que o homem, né, após fazer suas necessidades fisiológicas, né, lavasse. Não é essa coisa de papel higiênico, amados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Papel higiênico é para quando você está fora de casa. Mas se você está em casa, entendeu? Se você faz suas necessidades fisiológicas e você está em casa, olha, não use papel higiênico, não. O ideal é que você tome um banho ou faça uma higiene local, uma higiene bem feita, né, local. Por quê? Por quê? Porque nós sabemos que grande parte, né, das infecções, né, das doenças que a mulher adquire, são provenientes, assim, de contaminação pelo marido, né, ou mesmo por ela, por conta também dela não fazer uma higiene adequada, né, quando faz suas necessidades fisiológicas. Então, vamos ficar atentos, né, para essa questão da higiene. O ideal também, amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, o ideal também é que antes da relação sexual haja um banho, né? Um banho assim, bem banhado em ambos, né? Uma higiene completa. Eu sei que às vezes, né, as pessoas tendem assim, às vezes, a comprar perfumes caros, tá? Não que seja errado usar perfumes caros, não. Mas assim, o que eu vou enfatizar aqui
que a higiene, ela é primordial, sabe? Ela é imprescindível, é a higiene. Então, tome cuidado, né? Tenha um pouco de cuidado com isso. Aliás, um pouco não, tenha bastante cuidado com isso, porque o sexo, de forma alguma, ele deve ser fonte, assim, de algum dano, né? De algum dano. Nem para ele, nem para ela. Amém, amados? É, Ainda também em relação a essa questão da higiene, né, vamos aqui enfatizar, por exemplo, a questão da limpeza também, né, da limpeza da boca, né, às vezes a pessoa está com mau hálito e tal, e aí o mau hálito ele é oriundo de várias causas, entendeu? Mas, assim, por uma questão, assim, até de cosmética mesmo, tem aqueles enxaguatórios bucais no seu banheiro, tudo. Por quê, amados? Porque o corpo humano, né, o corpo da mulher, o corpo do homem, assim, quando tá limpo, né, quando tá higienizado, o cheiro natural do corpo do homem e da mulher, ele é, assim, um afrodisíaco poderoso. Então, assim, pode até se abrir mão, sim, de perfume, entendeu? Não, se você tem, você usa, mas assim, de fato, a necessidade é realmente primar pela higiene, ok, amados? É, Outra coisa que as pessoas me perguntam, né? E isso, amados, eu já tive, assim, problemas sérios, né, em palestras que eu dei, assim, já teve mulheres, assim, que levantaram, né, chutaram a cadeira que ela estava, se levantou e disse que eu estava ensinando pornografia, olha só. Aquilo que eu falei no início, né, o tema sexo, assim, ele é muito assim, coberto, né, de tabus, de, de superstições e, por que não dizer, de hipocrisias também, né, de muita hipocrisia, né. Então, certa vez eu estava numa palestra e eu falei, me perguntaram sobre sexo oral, né, me perguntaram sobre sexo oral. Aí eu falei assim, eu digo, olha, não vamos confundir sexo oral com estimulação oral. Por quê, amados? Porque há sim essa questão do preconceito, né? É como se determinadas partes do corpo, né? Você pudesse botar a boca e outras não. Por que não? Por que não? Né? Se tá tudo higienizado, se seu corpo tá limpo. Então, quer dizer que beijar a boca pode, né? Beijar a testa pode, beijar até o dedão do pé pode, mas nas partes íntimas não pode, né? Então, isso é mais um tabu, isso é mais uma bobagem, entendeu? Como eu disse, marido e mulher, dentro dos seus quartos, são livres para fazer o que quiserem, desde que seja com entendimento, ninguém está forçando a barra de ninguém ali. Então, amados, dentro dessa mesma vibe, né, fica aqui. Qualquer outra pergunta, assim, que estiver passando, assim, pela sua cabeça, né, de fazer, será que isso e aquilo lá? A orientação aqui é feita com entendimento, está sendo feito com entendimento, né? Os dois tão favoráveis, né? Então você não deve satisfação para ninguém. Dentro do seu quarto você não deve satisfação para ninguém, a não ser ali um para o outro, né? Então, outra coisa também que a gente menciona aqui, e isso acontece muito, aí já não é quando eu estou fazendo palestras com marido e com mulher, não. Geralmente eu estou fazendo palestra de sexo com jovens, né? Então, o jovem, principalmente o garoto, né? Tem muita assim, preocupação com essa questão, por exemplo, do tamanho do pênis, né? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Olha, a não ser que seja um caso de micropênis, que aí tem que fazer uma correção cirúrgica e tal, né? Mas geralmente não é isso não, né? Porque o que acontece, né? O que acontece? As pessoas, né? A mídia, né? De um modo geral, hoje, né? Quando eu falo mídia, hoje a gente está falando de internet e tal, no passado já foi revistas e tal. Então, o que acontece? O garoto, né? Ele é apresentado ali, por exemplo, a uma página, né? No passado era uma página pornográfica, né? Um filme pornográfico. Infelizmente, alguns têm acesso a esse tipo de informação antes de fato serem bem informados a respeito, né? Termina por se informar assim de forma, vamos dizer assim, atravessada, né? Então, o que acontece?
eles passam a se mirar, né, por aquele ator que está ali, né, por aquele ator que está ali. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, garoto. Olha, o ideal, principalmente se você é crente, é que você não acesse esse tipo de coisa, né, que você não acesse esse tipo de coisa. Mas se você já acessou, né, e agora está fazendo uma comparação daquele ator com você, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele ator, ele foi selecionado, né, com determinados, digamos assim, parâmetros, inclusive em relação ao tamanho do órgão sexual, sim, para que a câmera ali, entendeu, tivesse espaço, né, para mostrar ali a funcionalidade da coisa, né, mas não necessariamente que aquilo ali é padrão de pênis de homem, não, né? Eu estou dizendo isso, amado, de forma bem clara, porque já, inclusive, há casos de garotos que se suicidaram. Isso é muito sério, né? Então, da mesma forma como por exemplo, uma mulher abriu uma revista ali de moda e agora ela vai enlouquecer, porque tem uma Gisele Bündchen ali, né? Aquilo ali é padrão de mulher, é padrão de corpo de mulher, né? Não, não é. Aquilo ali é a minoria da minoria da minoria. E por que ela tem aquele corpo esquálido ali, aquele corpo fininho? Porque, na verdade, ali não se está priorizando nem a saúde dela, nem a estética dela, está se priorizando o produto ali que quer se vender, que é a roupa, né? Então, pare, garoto, com essa coisa de que você viu o filme tal, viu a revista tal, viu o vídeo tal, e agora você está se comparando, né? Então é a mesma coisa. Deu aqui me comparar com a Gisele Bündchen, né? E tantas outras mulheres também. Mas nem por isso eu deixo de viver. Eu não sou a Gisele Bündchen, mas nem por isso eu deixo de viver a minha vida de uma forma muito boa, muito completa. Então você, garoto, faça a mesma coisa. Seu corpo é o seu corpo, né? Então, desempenho sexual não tem nada a ver com tamanho de pênis, não, né? A não ser, como eu disse aqui no início, que seja um caso de micropênis, aí é outro caso, né? Mas se o médico já disse que não é o seu caso, então você está, sim, vamos dizer assim, com a ferramenta hábil, tá? Para ter uma vida sexual plena e saudável, ok? Me referi aqui para garoto, mas de repente pode ser também já um homem adulto, né, que esteja vendo esse vídeo aqui e tá achando que talvez ele esteja em desvantagem em relação aos outros homens. Nada disso, ok? Outra coisa também, mas que eu devo aqui mencionar, né, a questão, por exemplo, da relação sexual com a mulher menstruada, né, mulher menstruada. Olha, lá no Antigo Testamento, de fato, né, havia essa proibição, né, mas hoje, assim, irmãos, hoje, eu já não consigo, pelo menos no Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, eu não consigo ver nenhum, digamos assim, senão em relação ao marido ter relação com a mulher, os dois estão querendo, deixar bem claro, ela quer e ele também, e o fato dela estar menstruada. Por quê? Porque nós estamos falando de marido e mulher e pressupõe-se que estamos dentro de uma relação fiel, né? Lógico que se fosse algo fora, né? Não conhece o parceiro, não é teu... Deus o livre de imaginar um negócio desse. Porque, por exemplo, lá fora, uma relação fora do casamento, daquele compromisso do marido e mulher fiéis um ao outro, uma relação sexual dessa lá fora... É AIDS na certa. Se um deles tiver AIDS, não tenha dúvida, é 100% de chance de pegar. Mas nós estamos aqui falando de marido e mulher, né? Pressupondo-se um casamento fiel, né? Tanto é que você não viram aqui eu mencionando, por exemplo, sobre camisinha nem nada, né? Por quê? Porque camisinha, a não ser que o marido e a mulher estejam usando camisinha ali como método anticoncepcional, porque também você não é obrigado a ter filho, de maneira alguma, porque o sexo ele tem também fins, né, recreativos, como eu disse no início, não é só de procriação, mas assim, então, dentro de um compromisso de marido e mulher, né, e com a fidelidade, eu não vejo por que, por exemplo, se restringir, até porque tem mulheres que têm um período menstrual muito longo, né, muito longo, então... já ia esbarrar também naquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, não fique muito tempo sem sexo não, para que Satanás não venha tentar um de vocês, porque eu digo claramente, digo aqui com toda certeza, né, principalmente o homem, né, não que não aconteça com a mulher, mas principalmente o homem, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa para você, se o homem, né, ele não está, vamos dizer assim,
com a vida sexual dele em dia, né, com a esposa, ele é candidato fortíssimo a cair no adultério, né, no adultério. Então, para prevenir isso, né, como eu estou dizendo, né, essa questão aí da menstruação, eu não vejo, a não ser ali sujar os lençóis e tal, mas fora isso, eu não vejo nenhum impedimento, não, em relação a dizer que não vai fazer sexo porque a mulher está menstruada. Realmente, eu não, à luz da Bíblia mesmo, eu não vejo esse tipo de proibição, não, né. No Antigo Testamento, havia, sim, essa proibição, mas vamos considerar as condições na época, né, de saúde, né, naquela época não tinha os absorventes, aquela coisa toda. Então, mas nem tudo que está no Antigo Testamento a gente pode trazer para os nossos dias, não, tá? O Antigo Testamento, ele foi válido para uma época, né? Então, assim, aquilo que não foi validado no Novo Testamento, a gente deixa para lá, tá? A gente lê o Velho Testamento por questões históricas, né, principalmente, para a gente entender como chegamos até aqui. Então, assim, se você está menstruada, mulher, né? E ali ele quis e você também quis, eu não vejo nenhum problema, ok? Amado, deixa eu verificar aqui, porque algumas pessoas me mandaram umas perguntas, a gente já está em 46 minutos, eu vou aqui já finalizar, mas deixa eu só verificar aqui, algumas perguntas aqui que me mandaram. Deixa eu verificar aqui. Dá aqui uma olhadinha. Eu vou abrir aqui, eu acho que eu vou dar um pause. Não, eu vou pôr o arquivo mesmo. Verificar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que as coisas que me perguntaram eu já respondi aqui. Deixa eu ver aqui. Mas tem outra pergunta aqui que eu não vou nem assim ser explícita em relação a ela. Eu vou deixar o seguinte, vou falar o seguinte para vocês. Não existe, né? Eu vou repetir de novo. Não existe lista, tá? Do que pode e do que não pode. Tem um padrão. O padrão é que seja feito com entendimento, né? Tô aqui sendo repetitiva. Então, se o marido quer e a mulher também quer, e eles estão ali combinados, né? Eles são soberanos dentro do quarto deles, né? E aí também, mulher, você não, né? Você não precisa, né? Aliás, você nem deve sair falando as tuas intimidades de quarto, não, tá? E vale também para o homem, né? O que se faz dentro de um quarto, entre quatro paredes, não diz respeito a mais ninguém. A mais ninguém. É daquele homem e é daquela mulher. A Bíblia chama, né, o quarto do marido e da mulher de jardim fechado. É um jardim fechado. Então, não tem que estar mais ninguém participando ali, não, né? Ninguém tomando conhecimento dali, não. Sejam soberanos realmente dentro do quarto de vocês, dentro da liberdade que realmente Deus lhes dá para que vocês sejam plenos, né, no casamento, para que vocês sejam plenos ali na sua vida sexual, né, na sua vida conjugal. Sexo é algo bom, sexo é algo prazeroso, sexo é algo que faz parte da vida. Sexo é uma espécie, assim, amado, de válvula de escape, né? Para que a gente, assim, seja recompensado por tantos problemas, por tantas preocupações. É conta de água, é conta de luz, é problema de filho, é isso, é aquele outro. Então, assim, é como se fosse uma espécie de recompensa. Então, veja o sexo realmente como uma recompensa, né? Nesse mundo de tantas preocupações, nesse mundo, assim, de tantas assim, dores, né? De tanta dificuldade. Veja o sexo realmente como um presente de Deus, né? Para, vamos dizer assim, espairecer a nossa cabeça e nos dar um pouco de alegria nessa vida. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, no nome de Jesus. Na próxima aula, já vamos dar início à introdução, né, do livro de Hebreus, que é o assunto que nós iremos tratar nos próximos 4 vídeos, né? A gente vai sintetizar o livro em 4 gravações e eu convido a você que permaneça, né, acompanhando os nossos vídeos, porque
essa questão de as aulas serem temáticas, termina assim contribuindo realmente para que a gente consiga inculcar aquele assunto e, de uma certa forma, a gente estabelecer ali e sintetizar, digamos assim, né, e terminar sedimentando ali aquele assunto. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.